Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Bom dia! É o Olé pelo Mundo chegando para toda Minas Gerais. Um beijão para todo mundo que está acompanhando. Bom dia, Júnior Brasil. Bom dia, Dimara. Mais um programa super especial. E hoje é super especial mesmo. Ao nosso lado, um dos grandes ídolos. Ele há quase 10 anos no Cruzeiro. E olha, é ídolo de verdade. Você já vai saber quem é. É ele mesmo. Fábio é o nosso entrevistado de hoje. Bom dia, Fábio. É um prazer ter você aqui no Olé pelo Mundo. Bom dia, o prazer é meu de estar podendo participar. Agradeço pelo convite. Espero que seja um ótimo bate-papo aí com todo mundo aí. Bom dia para todos. Seja bem-vindo. Isso aí, Júnior. Tamo junto. Com certeza. E olha só, Fábio, você já era um pedido antigo, né? Mas todo mundo sabe, né? Ídolo é assim, demora um pouquinho, mas chega. Agora, Fábio, eu sempre digo o seguinte, ídolo é uma concepção muito maior até do que o torcedor imagina, né? E acho que quando a gente te dá essa história de ídolo, passa também pelo homem, pelo caráter, pelo aquilo que você representa fora das quatro linhas. E a gente sabe, conhece o Fábio muito de perto, né? Tudo que ele faz aqui no Cruzeiro, o que ele representa. Acho que as pessoas deveriam saber que você é mais ídolo ainda longe dos gramados, né, Fábio? Isso é muito bacana. Graças a Deus, né? Eu não gosto muito de comparar ídolo, eu gosto de ser, me conhecer como um bom exemplo, né? Não só dentro de campo, como fora. Então, acho que isso daí que eu tento passar para as pessoas. E as pessoas que já estão há algum tempo comigo aqui dentro do Cruzeiro já têm essa convivência comigo e já me conhecem muito bem, já sabem muito bem das minhas definições pessoais. E isso daí só gera um conforto maior ainda para o ambiente. Então, eu fico bastante feliz e tento passar isso nos jogos também. As pessoas possam ver ali um exemplo de profissional, um exemplo de homem, respeitando todos os adversários, todas as pessoas que estão no estádio. É isso que eu tento passar sempre. Agora, Fábio, você e Rogério Ceni são duas espécies em extinção, goleiros, líderes, há tanto tempo nos clubes. Isso é algo que está acabando. A sua diferença para o Rogério Ceni é que ele é mala, você não é, tá? Ele é muito mala. Mas isso está acabando e você entende essa sua responsabilidade aumenta quando você tem uma história há quase 10 anos no Cruzeiro? O Rogério tem uma longa história, né, muito maior que a minha, e dentro do São Paulo. Eu estou querendo, dentro do Cruzeiro, fazer uma história bastante positiva em todos os aspectos. E estou tentando, dia a dia, nos jogos, nos treinamentos, nos momentos que eu tenho a oportunidade de estar junto com o Cruzeiro para poder fazer essa diferença. Hoje nós, infelizmente, vivemos um tempo de negociações, né? Então, são poucos que permanecem nas suas equipes, a identificação é muito pouca, os jogadores hoje saem muito cedo e os que saem, às vezes, nem têm a oportunidade de atuar numa equipe profissional de um grande clube aqui no Brasil. Já vai direto para fora, desde a categoria de base, então fica difícil essa identificação. E depois, até para retornar esses jogadores, por não ter essa identificação com nenhum clube, fica até difícil do torcedor saber quem é o jogador que está tanto tempo na Europa que vai vir servir o seu clube. Então, graças a Deus, eu estou vivendo um outro lado, que é esse lado da identificação com o clube que eu tenho hoje, que é o Cruzeiro. E então, estou muito feliz aqui, já disse isso várias vezes. Então, eu tenho que agradecer a Deus pela essa oportunidade, dele estar me dando esses momentos dentro de uma grande equipe, que nós sabemos que hoje é muito difícil você se firmar e permanecer esses anos todos aí jogando, e não só jogando, mas fazendo bons campeonatos. Exatamente. Acho que isso que é gratificante. Agora, Fábio, eu, na minha opinião pessoal, e queria saber se você pensa dessa forma também, e eu acompanho o Fábio há muito tempo. Quando eu vim para a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o Fábio estava indo embora, né, na primeira passagem dele pelo Cruzeiro, e daí ele retornou e teve várias situações dele no Cruzeiro, vários momentos. E nos últimos anos eu tenho sentido que o Fábio, principalmente de umas 2 temporadas para cá, eu acho, ele tem se posicionado mais, né? Se posicionou em relação à seleção brasileira, se posiciona mais em relação aos companheiros,
companheiros, se posiciona mais em relação ao próprio clube, ao momento do clube. Você sentiu esse amadurecimento que você teve? Porque ele brinca com a gente na coletiva que ele é muito novinho ainda. Mas eu tô achando que esses anos deram uma experiência para o Fábio, que ele está se sentindo mais fortalecido dessa forma. Eu sempre tive um aspecto de liderança, mesmo não aparecendo às vezes, em todas as equipes que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Desde muito jovem, isso daí foi um fator que me ajudou muito em ser convocados para as seleções de base, né? O treinador, quando viu eu jogando, com 17 anos, viu que eu tinha algo diferente para liderar e me deu essa oportunidade, mesmo eu jogando numa equipe pequena. De uns 2, 3 anos para cá, ela fluiu mais, eu acho que você fica mais exposto, então momentos também que você vive dentro do clube faz que você fique mais exposto. E nós tivemos isso ao longo desses anos aí, anos que a gente buscou estar sempre entre os primeiros, buscamos a disputa do título, tanto na Libertadores como no Brasileiro. Depois vivemos a situação totalmente oposta, que foi fugir do rebaixamento, então você fica mais exposto. Então a liderança começa a aparecer mais do que nos anos anteriores. Então acho que foi isso que aumentou. Ô Fábio, e até com relação a isso, você às vezes termina um jogo e você fala, você é muito franco e vive realmente o papel do líder. Você fala, o time não jogou bem, não foi bem, você cobra. Aí como é que é depois no vestiário, seus colegas? Não, Fábio, você pegou pesado, você tem razão, isso serve para mexer com o brio do jogador. Como que é essa relação depois quando você dá uma declaração? Não, gente, temos que jogar, porque você fala com amor, você está querendo uma vitória, a gente vê isso. Porque o cara que não está nem aí, esse não, está tudo bem, perdendo, ganhando, você não. Eu aprendi a me comportar melhor e a me expressar melhor depois dos jogos, tanto com os meus companheiros, em termos de respeito, né? Então, tento falar de uma forma positiva, lógico que exercendo sempre a cobrança que reflete dentro do clube, nos jogadores, torcedor que quer sempre vencer. Então, você tem que saber sempre separar isso e levar sempre para um lado que você possa motivar os companheiros, que na próxima partida Eles a gente reagem possa... bem? Sim, e o que eu falo, não é somente um líder dentro do Cruzeiro, né? Nós temos vários jogadores que têm esse aspecto que às vezes não pode parecer para fora, mas dentro exerce uma liderança grande, e isso aí que é importante. Agora, o próprio técnico Celso Roth, o Fábio vem ganhando o respeito de todos os treinadores que passam por aqui. Olha que eles têm situações bem diferentes, né? Personalidades diferentes, histórias diferentes. E o Celso cansa de dizer para a gente na coletiva, olha, eu até não gosto de ter um capitão eu prefiro um capitão de linha, né? Porque ele consegue, mais próximo da arbitragem, aquela coisa. Mas o Fábio, ele consegue fazer isso lá atrás, né? E a gente que acompanha os jogos e está com o Cruzeiro em todos os jogos, a gente vê o Fábio o tempo inteiro, o Celso conversa com ele a partida inteira, né, Fábio? E as instruções vão do Fábio, é o Fábio que acerta tudo por ali. É uma confiança grande desse treinador também, né? O Celso, desde da sua chegada dentro do Cruzeiro, passou que gosta de um jogador de linha para ser o capitão, porque está mais próximo do juiz, de alguma uma sequência da jogada. Então, eu deixei bem aberto. Já tive outros treinadores também que eu não fui o capitão, eu comecei capitão, depois foi outro jogador, depois voltou para mim. É uma coisa natural. Eu já disse para todos eles, para mim, a faixa é somente um acessório. A minha liderança, como eu disse, desde muito jovem, eu já tenho essa facilidade de observar o jogo, de falar, de me colocar dentro de campo para poder ajudar os meus companheiros. E com o Celso não foi diferente. Falei da mesma forma, que ele está aberto, não vou ficar de maneira nenhuma chateado, porque isso não me influencia no meu modo de jogar, no meu modo de agir, de querer vencer. Então a faixa é um acessório e enquanto ela estiver comigo vou tentar ser um bom capitão. Mas acho que o importante são todos os jogadores ter esse papel, não somente o capitão ficar com a responsabilidade, sim ela ser dividida, porque dentro de um grupo todas as coisas para que a gente possa alcançar a vitória são divididas. Então, acho que é importante todo mundo, já desde muito novo, já ter essa oportunidade. Um dos problemas que, às vezes, um time vive é a falta de entrosamento.
E para o goleiro, principalmente na defesa, isso é um problema, que aumenta a sua responsabilidade. O Cruzeiro tem passado por trocas de zagueiros, o Cruzeiro que já teve um conjunto que ficou aí muito tempo. Na época tinha os 3 volantes que traziam uma segurança, uma consistência, e hoje é um problema. Isso acaba refletindo, não é, Fábio? Porque você está adaptando a um jeito de um zagueiro jogar, é um zagueiro que entra inseguro, e às vezes o torcedor não percebe, mas isso influencia. Influencia muito, né? Eu acho que entrosamento é essencial. Eu acho que nós sabemos que o campeonato às vezes é longo, então tem a troca natural, mas quando você não tem entrosamento de treinamento, é uma coisa negativa. Então nós precisamos disso. Você não sabe o posicionamento, se o cara vai na bola, não, você tem que participar mais. Exatamente, porque não só os jogadores praticamente da zaga, mas o grupo todo sente, porque não tem o posicionamento que um já conhece o outro, já sabe onde que o outro vai estar na cobertura, quem vai dar o combate. Então aí, quando exerce essa troca muito grande, você fica sem um momento ali de preparar a equipe para aquele certo jogo, certo posicionamento. Então dificulta bastante. E olha só, foram só 20 jogadores que o Celso Roth usou nos últimos 2 jogos. E a gente vê o Fábio ali atrás tentando se acertar o posicionamento. Ainda bem que ele acaba conhecendo todos, né, nesse contexto. Mais ou menos você já sabe as características ali e ele via um pouquinho. Agora, eu queria que você falasse para o torcedor, porque a gente sempre passa muito, ô Fábio, essa confiança no trabalho do técnico Celso Roth, né? Ele tem feito, ele é muito determinado, né? A repetição com ele é uma coisa que você vê o tempo inteiro, né? Isso dá essa confiança para que o Cruzeiro possa apresentar melhor do que se imaginou no início desse Campeonato Brasileiro? Acho que o Cruzeiro ainda não teve aquela consistência dentro da competição. Ele teve momentos que ele jogou bem, conseguiu vencer, momentos que não jogou bem e não conseguiu a vitória, e então ficou oscilando muito, e às vezes a gente conquistou resultados positivos, mas sabendo que tinha que melhorar e muito. Então acho que o Celso está buscando isso, acho que o encaixe da equipe, até por termos de mudança de vários jogadores, isso também é um fator que prejudica, mas eu tenho certeza que a equipe está se encaixando, os jogadores que chegaram já estão se habituando ao grupo, ao Cruzeiro, o que é o torcedor do Cruzeiro, o que exerce vestir a camisa do Cruzeiro em termos de cobrança, de estar sempre bem, jogando bem, que o torcedor exige que jogue bem, não somente ganhe. Então, quem está chegando já está sentindo isso, e o grupo já está se fortalecendo nesse aspecto, e depois que tiver essa consistência, acho que a gente vai conseguir aí fazer o que o torcedor tanto quer, que é jogar bem, vencer e estar lá na frente buscando o nosso objetivo final, que é a primeira colocação. Fábio, eu já falei diversas vezes, não me canso de repetir, para mim o melhor goleiro do Brasil é você, é um Obrigado. grande injustiçado. Falei na Itatiaia, aqui no Olé pelo Mundo, Edmara também, é um injustiçado, e você quando chutou a barraca com relação à seleção, você agiu certo. E em falar nisso, tem alguém que daqui a pouco a gente vai estar junto, vai te acompanhar, o Vitor, goleiro do Atlético. E aí, tem algum recado para o Vitor, que vocês disputaram seleção brasileira, de certa forma, as atenções, com trabalhos excelentes, cada um no seu clube. Tem algum recado para o Vitor, que hoje ele é adversário, não tem essa mais de companheiro? A gente teve a oportunidade já de algumas vezes ser convocado junto, né? E lógico que a gente não tem a convivência diária, né? Mas pelo que eu tive a oportunidade de estar com ele, é um grande profissional, uma pessoa bacana de estar junto, de conversar. A gente teve essa oportunidade na seleção e veio para um grande clube também, buscando o seu espaço de estar podendo retornar à seleção. Vem vivendo um bom momento dentro do Atlético desde a sua chegada, e o que eu desejo a ele é boa sorte, que Deus possa abençoar ele bastante aí nessa nova caminhada aí, que nós sabemos que é difícil, transferência de um clube para o outro, a exerção da responsabilidade, do peso que ele veio também por ser um jogador de seleção que já passou pela seleção, mas tem tudo para se firmar e conseguir satisfazer a torcida do Atlético, que está tanto tempo aí reclamando que não tem goleiros. Lógico que nós sabemos que quem esteve aqui com certeza deu o máximo, mas as coisas às vezes não saem da forma que os jogadores esperam.
Muito bem, adoramos receber o Fábio no Olé pelo Mundo. Deixa eu aproveitar e mandar um abração para a Sandra, a esposa do Fábio, que sem dúvida nenhuma a gente sabe que ela tem um papel fundamental aí nessa, né? Fundamental. Então, um beijão para ela, sempre extremamente carinhosa. Dizer que a gente adorou ter você aqui. Obrigada. Valeu demais. Meu, que Deus abençoe todo mundo aí. Estou sempre à disposição. Obrigada, querido. Valeu demais. Olha só, então o Júnior já disse quem vem aí. Então vamos rodar com Olé pelo Mundo e depois do comercial tem Vitor, goleiro do Atlético. Até já. Estamos no Supermercados BH em ritmo de festa, comemorando 16 anos de muito sucesso. Supermercados BH presente em 112 cidades de toda Minas Gerais. E quem ganha o presente dessa festa, Dimara? O consumidor, sem dúvida nenhuma, são ofertas de aniversário todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. O preço, ó, pequenininho. Agosto, um show de festa. E vamos conhecer um pouquinho mais dos Supermercados BH. Nos Supermercados BH você encontra produtos de perfumaria, shampoos, sabonetes, hidratantes, linha infantil com as principais marcas para seu filhote, ração para cães e gatos, compra pesada do mês, arroz, feijão, tudo com preço pequenininho, pequenininho. Biscoitos deliciosos de diversos sabores e marcas. Padaria, com os mais gostosos pães e também laticínios, queijo e presunto, tudo com preço pequenininho. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Hortifruti, com grande variedade, tudo fresquinho, carnes e bebidas, tudo isso você encontra em um Supermercados BH pertinho de você. Um show de preços baixos para você, o aniversário é do Supermercados BH. E o presente, quem ganha, é você. Gostou? Então presta atenção, tem mais dicas do Olé pelo Mundo para você. Júnior Brasil. É o Olé pelo Mundo em Santa Luzia, numa revenda Copagás, no depósito pontual. E ao meu lado, a gerente Cláudia, ela que manda e desmanda. Cláudia, atendimento aqui é de primeira? O atendimento aqui é muito bom. E a entrega é rápida? A entrega é rapidinho, do jeitinho que a dona de casa gosta. E o preço? Preço também é importante. Preço competitivo? Preço bom, bem acessível. Pode ligar e conferir. E um detalhe, você entrega para toda Santa Luzia? Porque para quem não sabe, aqui tem a parte baixa e a parte alta. Para toda Santa Luzia? Para toda Santa Luzia. Atendemos em atacado e varejo. E qual que é o telefone para a pessoa ligar e comprar? 0800 285 1266. Agora com um sorriso super bonito, olhando para a câmera. Qual que é o telefone? 0800 285 1266. E se comprar, o que ganha de presente? Um lindo pano de prato. Cadê ele? Chegando aqui, galera, olha só. Comprar um botijão de gás, você ganha esse lindo pano de prato. E a revenda Copagás, junto com a Copagás, está numa campanha muito legal. Junto com a Fundação Abrinq. Na compra de um botijão Copagás, você ajuda a fazer uma criança feliz. Copagás, amiga das crianças, direto de Santa Luzia do Depósito Pontual. Girando, galera, valeu! Aqui vai uma dica, não perca o programa Olé pelo Mundo, todos os sábados pela Band. Programa alegre, divertido e de muita informação. Galera, assista todo sábado, Olé pelo Mundo, um programa muito bacana, vocês vão curtir demais. O Olé pelo Mundo chegou na Cidade do Galo com um convidado super especial. É grande? Não é só no tamanho, não. E a gente tem que agradecer muito porque ele teve uma paciência com o Olé pelo Mundo, no maior carinho, na maior atenção. Ele, goleiro de seleção brasileira. Vitor, bem-vindo ao Olé pelo Mundo. Obrigado aí pela paciência, Vitor. Eu que agradeço o convite. Prazer poder participar aqui. Te apresentar um pouquinho para o torcedor do Atlético. Você que há pouco tempo chegou, trouxe segurança, era um setor do Atlético complicado, torcedor exigindo. Não que outros goleiros tivessem altura, porque tiveram boas atuações, mas você chegou, uma lua de mel, o torcedor ficou feliz e você correspondeu dentro de campo. Fico feliz de poder estar recebendo o carinho do torcedor, sabendo que ainda estou no início de trabalho, né? Apenas 6 jogos, um mês aqui no Galo, mas estou muito feliz, extremamente adaptado ao trabalho, ao ritmo de trabalho aqui do Atlético. Então, espero poder a cada dia crescer e sempre corresponder esse carinho e essa paixão do torcedor. É uma mudança significativa na sua vida. Você ficou quase 5 anos em Porto Alegre e de repente vem para Belo Horizonte. Mas você disse, aqui no Atlético eu já estou adaptado, aqui estou tirando de letra. Mas e Belo Horizonte, como é que tá? Bom, na questão profissional estou muito bem adaptado, felizmente, né, graças a Deus. Belo Horizonte é uma cidade maior do que Porto Alegre, né, uma cidade praticamente tem o dobro de habitantes que Porto Alegre, então é um ritmo diferente, a gente tem que se adaptar, tem que se organizar melhor, né, principalmente com a questão do trânsito, que é uma coisa que às vezes eu ainda estou me perdendo um pouquinho, mas aos poucos a gente vai entrando no ritmo da cidade, vai
conhecendo os atalhos da cidade também para poder fugir um pouco do trânsito, mas tenho procurado andar bastante, nos momentos de folga tenho rodado bastante pela cidade com a minha esposa, até para conhecer o que tem de melhor a cidade para poder usufruir também. Você vai gostar, Belo Horizonte é muito bom. E você, Vitor, imaginava de encontrar uma torcida tão apaixonada que todo mundo fala em todo lugar, mas você está vivendo isso. No Independência, o torcedor lá grita seu nome. Você imaginava isso? Bom, a gente ouvir falar é uma coisa, você vivenciar é outra, né? E cada vez que a gente entra em campo ali no Independência, realmente é algo que emociona, que arrepia mesmo, né? O torcedor... Mesmo você experiente. Não, sente. mas todo mundo, independente de idade, independente de experiência, todo mundo sente essa boa vibração, essa energia positiva que o torcedor passa. E tem dado uma liga legal ali dentro de campo, os jogadores têm conseguido corresponder com grandes atuações, com bons resultados, mas realmente vivenciar isso tem sido uma experiência bastante gratificante e estou bastante orgulhoso de poder fazer parte desse contexto. Você é goleiro de seleção brasileira, mas a gente pode dizer, era a cereja que faltava no bolo do Atlético, Ronaldinho Gaúcho, você tem o Jô vivendo uma grande fase, Júnior César, Hever, mas faltava o goleiro para o torcedor se sentir tranquilo, confiante. O Atlético vivendo esse momento, aumenta a sua responsabilidade? Bom, acho que a responsabilidade ela tem que vir pelo fato de jogar num clube da grandeza do Atlético, da tradição, do peso da camisa que tem o Atlético, né? Acho que essa tem que ser a responsabilidade de defender um clube desse porte. E jogado ao lado de grandes jogadores como Ronaldo, Hever, o Jô, né, os jogadores experientes, consagrados, é um motivo de orgulho, de satisfação, de alegria mesmo, que com certeza isso aí vou levar para toda a minha vida aí, contar para os meus filhos, meu neto, que um dia eu joguei ao lado do Ronaldinho. Se for campeão, mais ainda, né? Com certeza, isso aí é o que marca na carreira de um atleta e espero poder conseguir ganhar títulos aqui pelo Galo. Tem que ser doido mesmo, por tudo que um goleiro passa, Vitor, pelas dificuldades, até isso, uma cobrança imediata com jogadores que você nunca atuou, um esquema diferente, uma série de situações, o cara tem que ser meio doido? Acho que a loucura no sentido de você não ter medo, né? Porque o goleiro, ele tem que ser arrojado, ele tem que não ter medo de tomar uma bolada, de se jogar aos pés do atacante, se chocar com a trave. Então acho que a loucura é nesse sentido, de você ser destemido para poder enfrentar as situações que a posição apresenta. É uma posição ingrata também, né? Mas também não pode ser louco ao ponto de ser um desequilibrado e passar isso para o seu time. Então tem que ter um meio termo dessas duas coisas para poder passar tranquilidade e segurança ao seu time, mas também eles perceberem que quando precisar você vai estar ali para fazer de tudo para evitar o gol. E você é um líder também, isso a gente já percebeu, você grita, você cobra posicionamento dos seus companheiros, essa é uma característica sua e que no decorrer das partidas acaba que o goleiro também é fundamental, mesmo estando ali de trás, mas é o cara que tem a visão privilegiada. Exatamente, o goleiro ele tem uma visão total do campo, do posicionamento do adversário, do posicionamento da sua equipe. Então, essa participação do goleiro, essa orientação é importante, até porque às vezes, principalmente os jogadores de defesa, não estão vendo os adversários. Então, é importante você orientar, cobrar na medida certa para que isso se reverta em prol da equipe, não sofrendo gols e, consequentemente, ajudando a equipe a conseguir vitórias. Você é aquele jogador que é caxião, estuda esquema tático, olha, vê tudo que está rolando, conversa, fala com o treinador, ou não? Você é aquele cara que acha que tem que resolver dentro de campo? Não, eu sou uma pessoa observadora, né? Procuro sempre nas concentrações buscar informações do adversário, sempre, principalmente bola parada, cobrança de falta, de pênalti, né, as principais jogadas, os gols que o adversário faz. Né? Você estuda cobrador de pênalti? Sim, costumo fazer esse tipo de análise, até porque a gente precisa ter informações, né? E então acho importante isso aí, me dá uma certa segurança, saber se entrar em campo e saber o que provavelmente vai acontecer, não que aquilo que você viu no vídeo vai ser uma regra, mas aumenta a possibilidade, uma referência, uma probabilidade disso acontecer durante a partida. E você é goleiro de seleção brasileira, ainda almeja estar com a amarelinha e pensa até na Copa do Mundo? Você como, de repente, é um titular do Brasil? Penso sim, com certeza isso é um objetivo pessoal, um objetivo de carreira, mas não é algo que tire meu sono, tem que vir naturalmente. Claro, as coisas têm que ser de forma natural, acho que
a sequência de trabalho no clube que vai te fazer chegar à seleção, porque é no clube que você mostra o trabalho para o treinador da seleção. Então é a regularidade do clube que te faz chegar. Então procuro fazer o meu melhor no clube, que isso, a seleção brasileira, ela é consequência de um bom trabalho realizado no clube. Agora, Vitor, você, um ídolo para o torcedor do Grêmio, já estava lá há muitos anos, totalmente adaptado à cidade, ao clube, a toda a estrutura. Você foi super corajoso, porque você largou um ambiente de segurança, uma zona de conforto. E de repente veio para um desafio, claro, confiando no seu futebol, naquilo que você sabe que você pode oferecer. Mas o que te levou? Tem isso? Fechar um ciclo, tem hora que tem que mudar mesmo ou não? Não, o ser humano, de uma forma geral, não só eu, mas todo ser humano ele é movido a desafios, né? E analisando a proposta que eu tive, analisando as condições de trabalho, a estrutura do clube, né, todo esse contexto, né, pesou para que eu viesse para cá, e em nenhum momento me arrependi da minha escolha, da minha decisão. Estou muito feliz aqui, estou muito satisfeito com o ambiente que eu encontrei aqui, com a estrutura de trabalho, com companheirismo, com amizade, com a torcida, com o cidadão mineiro que me acolheu muito bem. Acho que isso é uma característica do povo daqui, então estou muito feliz e muito satisfeito com a minha escolha. Momento mais difícil na sua carreira e o momento mais feliz que você teve? Qual que foi aquele perrengue que você falou, nossa, esse foi difícil, esse eu pensei em chutar tudo pro alto, e o de grande felicidade? Bom, acho que o momento difícil na carreira pelo menos para mim foi, acho que para todos os jogadores, é você conseguir se firmar numa equipe profissional, você fazer a categoria de base. Às vezes você não tem uma estrutura que se tem num time profissional, então você vive aquela incerteza, aquelas dúvidas, se vai se tornar um jogador, se você vai ter oportunidade para se tornar atleta. Então, esses momentos de incertezas também faz com que você valorize quando você conquista as coisas. Acho que um momento de grande felicidade para mim foi minha primeira convocação para a seleção brasileira. Foi algo que aconteceu muito rápido, porque eu saí de um time que disputava a Série B, né, que era o Paulista de Jundiaí, fui para o Grêmio no final de 2007, comecei em 2008 e, se eu não me engano, foi em maio de 2009 eu já estava chegando na seleção. Então saí de um time que tinha sido rebaixado para a Série C. Em um ano fui considerado o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e 1 ano e 5 meses depois já estava na seleção. Então foi uma ascensão muito rápida e que realmente marcou bastante na minha carreira. E para o torcedor te conhecer um pouquinho mais, você me falou um detalhe que eu achei interessante. Você está procurando uma casa para morar, você tem 4 cachorros, é isso mesmo? Então, além do seu aspecto de família, você adora cachorro. Tenho meus bichos lá de estimação. Que raça que eles são? Eu tenho um Golden, tenho um Weimaraner, tenho um salsichinho, um vira-latim. Então, eles estão no seu apartamento? Não, eles estão ainda em Porto Alegre, num hotel para cachorro lá, porque precisa de um pouco de espaço, né? E realmente a gente gosta, eu e minha esposa gostamos bastante de cachorro, porque ainda não temos filhos e os cachorros para a gente são uma fonte de alegria, né? de descontração e também de muito companheirismo. Quando chega em casa pode estar chateado com alguma coisa, mas sempre vai ser muito bem recebido por eles. É um companheiro fiel. Com certeza. E Vitor, a gente esteve hoje com o goleiro Fábio e ele teceu altos elogios para você. Ele falou, vocês companheiros de seleção brasileira, falou coisas muito positivas e desejou muito sucesso para você. Que recado que você manda para o Fábio, porque ele está do lado de lá, ele falou, vou assistir. Então, Olé pelo Mundo, se não puder assistir, estiver treinando no dia, depois você vai ver no YouTube. Mas ele caprichou no recado para você. E o que você fala para o seu companheiro de seleção, Fábio? Bom, o Fábio é um goleiro consagrado, acho que dispensa qualquer tipo de elogio, né? A história dele fala por si só, porque é um grande goleiro, um goleiro de altíssimo nível, tem mantido altíssimo nível nesses últimos anos, né? Um goleiro que eu tenho um grande respeito, uma grande admiração, né? Grande pessoa, caráter, então desejar boa sorte para ele, menos contra nós. Nos confrontos não, né? Não tem como, mas que realmente o Fábio é um grande goleiro, está de parabéns pelo trabalho. Espero conseguir ter a mesma trajetória aqui no Atlético, assim como ele teve no Cruzeiro, e um goleiro aí que fez história e quero fazer a minha aqui no Atlético. Com toda certeza, o Olé pelo Mundo agradece demais a sua presença, seu carinho, sua atenção. Você é um dos grandes goleiros que o nosso país tem. Desejo todo sucesso, que você brilhe mais ainda com a camisa do Atlético. Valeu. Obrigado, viu, Vitor? Um abraço. Valeu. Galera, é isso aí. Você curtiu um super Olé pelo Mundo?
mais do que especial. Hoje, com os goleiros que fazem história no futebol mineiro. Sábado que vem tem mais e eu espero você. Valeu, um abraço! Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco.